Olá, aquariano! Eu sou Júlio Glécio Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de aquário ou tem lua ou ascendente em aquário. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e, por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Então você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar, você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar. Talvez a mensagem que ressoe com o seu momento possa estar em um desses signos, ok, aquarianos? Então vamos para a leitura do coletivo de aquário. Vamos lá. A lua. Estamos falando de quê? Rainha de copas, 4 de pentáculos e o rei de copas. Interessante, estamos falando de sonhos, desejos, realizações. Para alguns aquarianos, aqui é o momento exatamente de olhar para as suas emoções. Realmente de vê-la, de senti-la de uma forma mais ampla, mais limpa. No sentido de que, com essa lua aqui nesse deck, mostra exatamente que existe algo ainda meio nebuloso. Perceba exatamente que aqui essa lua não está sendo vista, contemplada na sua plenitude, porque existe algo meio nebuloso. Aqui exatamente mostra que o aquariano ainda tem algo dentro do seu emocional, da sua intuição, percepção, que precisa ainda dar uma olhadinha. Se estamos falando de relacionamento, tá, aquariano? Vou logo adiantar. Situações que você já está pegado como base de segurança e pode inconscientemente ter medo de quebrar essa estrutura ou de abalar essa estrutura. Para muitos aquarianos também aqui é um momento onde a intuição e as emoções vão estar aflorada. Sim, a lua mexe muito com as marés, né? Água emocional. Então é um período onde as suas emoções vão estar bastante em evidência. E com a rainha aqui, que ficou no oculto, essa rainha de copas, que é exatamente do elemento água das emoções, perceba que ela está olhando para essa copa, olhando exatamente para essa emoção, olha exatamente para o que vocês... Aquariano olhando exatamente para as suas emoções. Existe aí aquariano, nesse sentido de emoções, vamos falar no contexto geral, né? Porque as emoções elas estão aí para em todos os sentidos, tanto no profissional, nas amizades, em famílias, mas aqui se tratando exatamente do termo afetivo, aqui mostra exatamente a questão de um apego, uma falsa segurança, numa base, sabe? É como você está seguro aí e fica com medo de repente, arriscar. Mas aqui tem muitos aquarianos que está com a conexão rainha de copa, rei de copas. Uma conexão realmente de sentimento e amor, podemos dizer assim, né? Que a única coisa que pode estar no meio, o que está no meio, é uma segurança que vocês têm medo de perder. Podemos falar de controle, tá? Também. Ah, sua vida é assim, mas será se esse rei entrar, eu vou perder essa base, essa segurança? Como vai ficar, né? Exatamente por situações do passado, 6 de copas. Olha aí que veio para o jogo. Rei de copas. Aqui já mostra vocês com
um domínio nesse lado emocional, pelo menos com Rede Copa, me mostra exatamente vocês se apresentando, se mostrando exatamente dessa forma, como se já estivesse exatamente olhando para essas emoções, como estivesse já nutrindo essas emoções. Só que a rainha de copas, aquela que estava no oculto da lua, ela vai nas emoções mais profundas. Aqui é um controle, é como se fosse, vou usar a palavra controle, mas não é bem essa palavra que define, mas é exatamente o que eu vou conseguir trazer aqui. É como se tivesse um controle nas suas emoções, pelo menos naquilo que apresenta para o externo, né? Porque o rei de copa ele traz exatamente um pequeno desconforto quando tem que olhar no lado mais profundo das suas emoções. Que exatamente o 6 de espada traz exatamente essa transição, esse movimento. Interessante que aqui é o elemento 6 de espada, elemento A, né, que é o mental, o racional, mas aqui nesse deck tem mais água, que está atravessando, não sei se bem aqui é um rio ou um mar, né, atravessando exatamente pelas emoções. Ou seja, o seu mental, aquilo que você acredita está constituído, que está exatamente interferindo no seu emocional. E aqui já mostra exatamente uma mudança, tá? Aqui muitos aquarianos vão estar dispostos a fazer umas mudanças para se sentir melhor, ou para alguns, para realmente embarcar nessa união, ou harmonizar essa união para alguns. Tá? Até porque ser rei e rainha que apareceu ali significa realmente que tem aquela sintonia, né? Se encaixam. O eremita, nesse caso aqui é o emitão, né? A experiência do passado que traz a sabedoria. Ou seja, aqui bem claro a mensagem. Pelas experiências do passado que você viveu, aquariano, você ainda não conseguiu tirar realmente o proveito ou a sabedoria daquilo. É como se estivesse ainda remoendo uma decepção. Pode ser que muitos não tenham remoendo essa decepção, mas está registrado espadas, está registrado mentalmente naquele 6 de espadas, que isso deixa você, no caso emocional, mais confuso. Por quê? São decepções que já passaram. O ermitão traz esse histórico de vida. Talvez aqui alguns aquarianos é como se quisesse já ver ao longe, já quiser exatamente projetar a longe. E aqui compreende que com emitão, aquelas experiências do passado não é para servir como martírio ou carregar como uma decepção que pode ser vivida de novo, mas trazer exatamente a experiência para o dia a dia, e o foco é no momento, um passo de cada vez. Até porque com essa que ele está com uma vela, né? Em outros decks está como se fosse um lampião. Então aqui com uma vela, venhamos e convenhamos, não tem como clarear a longa distância, mas clarear aquele passo de cada vez, tá? Então observa que muitos nessa questão emocional ainda está carregando situações do passado. Na psicanálise é o famoso trauma que a gente chama, né?
Interessante, Cavaleiro de Copas. Aqui essa leitura está indo bem claro nesse lado emocional. E aqui, o pior não, que cada um sabe de si. Tem alguns aquarianos esperando notícias, mesmo depois das decepções, esperando notícia de alguém. Muitos não estão sabendo tirar o aproveitar das experiências do passado. Está usando exatamente essa experiência como medo, receio de passar de novo pela situação. E a vida é feita de aprendizado. Se passou pelaquela situação, você já está preparado para nesse aprendizado. Ou seja, se já passou pelaquele caminho e sabe que ali tem aquele buraco, quando você passar de novo, você só cai naquele buraco se você quiser ou se não tiver com a sua atenção naquele momento. Porque saber, você já sabe, né? Pelas experiências. Então a experiência serve como um currículo que você tem, um currículo interno de aprendizagem, não como uma sentença de culpa do que tudo que for envolvido nesse sentido vai se repetir, vai ser a mesma coisa. Até porque você não é a mesma pessoa do ano passado, do ano atrasado. Você teve seus avanços, suas melhoras. E a vida também mostra isso. Tem uma carta virada. Olha, carta da sombra é o acordar. Dois pentáculos. Dois pentáculos falando aqui de... E a sombra ficou no oculto. Tem sete de copas, aquela lá de alguns aquarianos esperando notícias de alguém. Alguém do passado, tá? Vamos lá. Aqui mostra exatamente que vocês conseguem lidar com as situações, vocês têm a habilidade para lidar com o momento atual e até dos imprevistos que pode surgir nesse período. Por mais que as situações, as emoções possam estar confusas, pode estar abaladas, né? Esse mar revolto aí atrás desse personagem, aqui mostra exatamente que vocês, tá, aquarianos, têm exatamente essa habilidade de lidar com várias situações ao mesmo tempo, com várias questões ao mesmo tempo. E muitos vão aparecer exatamente nesse período, situações no qual vocês podem até, alguns, digamos, outros signos se sentir realmente pressionado, mas vocês conseguem exatamente ter essa flexibilidade, essa habilidade de lidar com essas situações. Percebo que nesse deck, esse personagem está aqui, ó, com o pezinho levantado e mesmo assim consegue fazer essas manobras com esse dois de ouros. Essa situação, tá, que está vindo para você, você deve observar, sim, porque tem um aprendizado e às vezes a vida manda exatamente as coisas para que você desperte e que você olhe para as situações. Muitos são essas situações que ainda vive trazendo, carregando com você no seu momento como decepções. Aquele três de espadas. Que que acontece? Lembra exatamente desse rei, como eu disse, como socialmente, aparentemente, as emoções são tudo tranquila, tudo boa, mas o rei também representa um pequeno incômodo que tem que olhar com maior profundidade, o ermitão. E quando vai olhar com maior profundidade, tem exatamente algo que precisa ser observado e ser olhado, tá? Decepções, sim.
que está muito forte, decepções no sentido amoroso, emoções, é aquele 3 de espadas. Vem umas situações aí para ajudar vocês a perceber em qual ponto que vocês não estão, ou não acordaram, ou simplesmente está deixando as coisas lá debaixo do tapete. Tá? E isso não é ruim, aqui está se apresentando exatamente como grande oportunidade de resolver uma situação que vocês estavam adiando. Tá? A grande maioria inconsciente. Lua, inconsciente, emitão, história de vida. O carro. Né? O momento de caminhar, o momento de agir. Uma conquista. E para alguns aquarianos, exatamente pela sua forma de agir, estratégia, para outros exatamente tendo ajuda de uma pessoa ou alguém exatamente trazendo uma comunicação, um entendimento, onde vai fazer muitas coisas que estavam paradas aí na sua vida caminhar. Nesse carro aqui traz exatamente o entendimento, porque vai precisar disso, do mental com o emocional. Perceba que esses dois cavalos estão se olhando exatamente como tentasse se entender. Enquanto isso, exatamente, a pessoa está de braço cruzado, esperando exatamente os dois cavalos se decidir para que esse carro ande. Então, existe aí uma questão que precisa de uma clareza e vocês vão ter. Muitos aquarianos vão ter, seja pelo conselho de alguém mais velho, seja por você mesmo compreendendo a situação, ok? Que é exatamente esse enigma desses dois cavalos. E para outros, aqui traz uma questão de... Como é que eu trazer? De uma pessoa querendo se meter na sua caminhada, na sua trajetória, nos seus caminhos, exatamente, não digo nem por questão de maldade, mas questão de entendimento, sabe? É como se a pessoa realmente acredita que o melhor para você seja uma direção. E realmente acredita. Tá? Uma direção. Só que aí, por exatamente essa questão do mental e do emocional, você usar a sua experiência de vida, que sabedoria já tem, para lidar com as situações. E muitos que falaram alguma coisa no sentido não é capaz, vai ter que ver esse carro andar, você caminhar com a maior velocidade. Existe uma ação. Bem, vamos falar aqui na questão de profissional para alguns aquarianos, no sentido de que se está exatamente confuso, para alguns exatamente esse carro andar, alguém falando, dizendo como eu falei, acredita que o melhor para você será uma direção, e você sente que é outra direção. Para muitos aqui, existe a questão de um incômodo no ambiente profissional, tá? E alguns aquarianos realmente desejam fazer uma transição e uma mudança. Por isso, exatamente, que para algumas pessoas acredita na questão do melhor. Mas como saber o melhor para fulano, para o aquariano, se não está exatamente na pele dele, né? Não sabe exatamente onde o calo aperta.
Então, para quem está nesse processo, eu vejo exatamente uma transição, uma mudança, exatamente para uma abertura de oportunidades bem maiores, tá? Quem está exatamente com dificuldade ou situações referente ao material, ao financeiro, compras e bens de alguma coisa, de imóveis, essas coisas, né, de transporte, aqui pede exatamente também uma questão de mudança, seja uma mudança de comportamento, tá? Para outros pode ser exatamente a questão dos aquarianos, mudança de ideias. Lógico, se você está planejando alguma coisa com referente ao seu financeiro, mudança de ideia, porque aqui está dizendo que tem algo que deve ser observado, né? O planejamento pode trazer conflitos ao longo prazo para você. Então, realmente é necessário ter alguma mudança aí nesse sentido, tá? Para outros que estão em busca de trabalho, que já tentou várias vezes dentro do seu local, aqui mostra exatamente que para muitos, se o seu desejo, sua vontade é trabalhar em outro local, né, em outra região, tipo aqui, ó, mudanças. Vai em frente que dá certo, tá? Porque vai acontecer de pessoas querer saber o melhor para você. E como eu falei, cada um sabe onde o calo aperta. Ou aquarianos, rainha de paus, rainha do fogo. Nessa posição que ela caiu, aqui é realmente desejos e paixões. Vocês chamando a atenção, com o magnetismo realmente em alta para aqueles que estão, para todos, mas para aqueles que estão solteiros realmente chama a atenção. Só que aí existe a questão do valor. De alguma forma, os 6 de ouros traz a questão de um valor. E muitos aquarianos entendendo exatamente esse posicionamento de autoconfiança para equilibrar essa questão de valor dentro de um relacionamento. Lembra que exatamente alguns aquarianos já têm a experiência em si do passado, mas muitos exatamente estão carregando aquela decepção. Com a rainha, queima, transmuta, tá? Trazendo exatamente essa autoconfiança, que é exatamente essa questão do equilíbrio. O 6 também traz oportunidades realmente de reajustar. Reajustar o quê? Aquilo que muitos não estão vendo, não estão percebendo. Que já foi destruído, desconstruído. E a morte. Aqui não tem para onde correr, tem muitos aquarianos ainda que não aceitaram exatamente, não querem enxergar exatamente algo que já foi destruído. Lógico que é uma leitura coletiva, tá? Como o 6 é como se estivesse esperando exatamente o retorno de alguém também. Para outros, exatamente vocês, eu digo, alguém que vai mexer, para quem está solteiro, alguém mexendo com as suas emoções, sim, que não tem como, elemento fogo, mexendo com o seu lado mais carnal, se é que me entende. Mas existe a questão aqui de realmente começar a ponderar e equilibrar essa questão de
para muitos não se sentirem realmente inferiores a outra pessoa, exatamente, ou vocês tratarem a outra pessoa com sendo com inferioridade, né? Tratando-se de um relacionamento, o 6 é o equilíbrio, essa balança, tá certo? Porque aqui com esse rei de copas, aqui nesse jogo e com essa rainha, tem muitas coisas para ser desenvolvida nesse lado emocional e, como eu disse, o universo está a seu favor te proporcionando essa experiência para que realmente tenha esse aprendizado e esta cura, tá certo? Aquariano, então essa mensagem temos para você que é de aquário. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima leitura e boa sorte. Tchau, tchau.